Oi, gente, Samuel Straioto e eu, Rubens Salomão, chegamos para mais uma edição do Pode Falar, primeiro podcast de política de Goiás, gravado aqui no estúdio da Sagres, em Aparecida de Goiânia. E aí, Samuel, mais uma semana estamos aqui. Mais uma semana estamos aqui, agradecemos a todos que já estão conosco, estamos aqui em mais uma edição do Pode Falar com a gente, desta vez para falar sobre saúde pública. Eleições 2024, cenário municipal, né, em Goiás, em Goiânia também, mas como é que os municípios, os prefeitos e prefeitas que serão eleitos e eleitas, né, em 24 vão tratar esse assunto? Esse é o assunto aqui, o tema desta edição do Pode Falar, os desafios do SUS, o Sistema Único de Saúde nas cidades e as eleições deste ano são os temas desta edição do Pode Falar. As políticas públicas municipais de saúde têm o objetivo de garantir o acesso da população aos serviços básicos como atendimento médico, odontológico, exames, medicamentos. E desde 1990, o Brasil tem a vigência da lei que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, além da organização e funcionamento dos serviços com a instituição do SUS, o Sistema Único de Saúde. Rubens, o SUS ele promove a inclusão social do país desde a sua implementação, mas depois de 34 anos ainda enfrenta limitações para cumprir o objetivo inicial, principalmente nas cidades. Prefeitos e prefeitas contam com baixos recursos, têm dificuldades para fazer os investimentos necessários e aponta quem acaba sendo atingido é a população. E é isso que a gente trata nesta edição, sobre os desafios, como os candidatos devem, pelo menos a gente espera que eles possam tratar essas questões no período eleitoral. Nós recebemos na edição de hoje a presidente do Sindsaúde de Goiás, Lucinéia Vieira. Muito obrigado, Néia, pela sua presença aqui no Pode Falar. Obrigada, Samuel. Obrigada, Rubens, pelo convite. É um prazer enorme a gente poder falar sobre política, né? Uma coisa que é tão negada à sociedade. Normalmente só se fala sobre política em época de eleições e a gente precisa falar de política no dia a dia para que a gente possa fazer um letramento da população e ela possa entender, de fato, o que acontece. Nós fizemos aqui uma contextualização falando sobre os 34 anos do SUS, os desafios, a sua concepção, uma concepção que ela é muito ampla, mas que enfrenta desafios na sua implementação. Uhum. E, de uma forma introdutória, o que a gente pode pensar, né, em relação à universalização do SUS, não só aqui na capital, mas nos diferentes municípios do estado? Bom, o SUS é constituído, né, como uma política pública que tem dentro dos seus princípios, de fato, a universalidade e que garante a todos e todas a possibilidade de acesso à saúde. Então, a gente tem que entender que, dentro do que está na lei, ele já é garantido a todos e todas. O que a gente precisa fazer? Com que ele, de fato, chegue às pessoas através de recursos e de estruturação nos municípios, estados e, óbvio, na União, né? O SUS é uma política pública que tem financiamento tripartite, então é importantíssimo que a gente compreenda que se estados e municípios fizerem a sua parte, a União também tem que colaborar com um percentual para que a gente possa garantir que a saúde, de fato, chegue a todas as pessoas. Hoje tem uma desatualização nessa parte, principalmente da União, né? Esse é um dos problemas? Na verdade, o problema não é só da União, o problema é de todos os estados e também dos municípios. Hoje, os municípios são os que mais estão onerados com o gasto ou com o investimento em saúde. Normalmente, os municípios aplicam muito mais do que 15% para que a saúde seja mantida para os seus munícipes. O grande problema é como se aplica esse recurso, de que forma esse recurso está sendo contingenciado. Muitas vezes, os municípios se preocupam em gastar ou investir em média complexidade, quando, na verdade, eles deveriam investir na atenção primária, deveriam investir lá nos agentes comunitários de saúde, saúde da família, na estratégia saúde da família, fazer com que essa estratégia fosse, de fato, resolutiva. E o que a gente observa é que, muitas vezes, eles ficam preocupados em construir hospitais que depois não vão conseguir manter, porque a estrutura de um hospital ela não é feita só de paredes, ela precisa de pessoas com
qualificação técnica, com especialização, e elas precisam de um investimento de maior custo. Então, se os municípios fizessem a sua parte, garantissem que a atenção primária fosse resolutiva, a gente teria muito menos problemas para estar transferindo essas pessoas, muitas vezes, para hospitais de média e alta complexidade, nos polos produtores de saúde, como é o caso das capitais ou dos grandes centros. E comumente, além de não conseguir manter depois desses hospitais que são criados, muitas vezes as obras também ficam paradas, né? Isso. Nem a obra o município consegue fazer muitas vezes. E a gente tem esse exemplo, a gente viu agora há pouco, né? O Hospital de Águas Lindas ficou muito tempo parado, né? E olha que nem era uma obra do município por si, era uma obra estadual, mas mesmo assim ficou parada, né? Por quê? Porque não é simples construir e manter uma estrutura como essa, uma estrutura hospitalar, né? Com a média e alta complexidade, ainda que exista financiamento também do governo federal para que isso possa ser custeado. E, né, ainda nesse campo de responsabilidade dos municípios, quando a gente pensa nessa estrutura, você falou do saúde da família. Aqui no nosso estado, essa distribuição, pela sua experiência, pelo seu trabalho, você entende que é uma distribuição, ela é suficiente? O que basta é o aprimoramento mesmo das unidades, nas unidades já existentes ou não? Para essa universalização, para o bom atendimento, ainda que seja nesse atendimento básico, a gente precisa de construção de mais unidades? Então, na verdade, o que a gente teve foi uma inversão daquilo que propõe o próprio Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele prevê como porta de entrada as unidades básicas de saúde da família, ou centros de saúde, e as urgências e emergências. Elas são a porta de entrada para o SUS. Ocorre que a grande parte dos estados e até mesmo dos municípios, como eu disse anteriormente, ficam investindo na média e alta complexidade. E aí você acaba não resolvendo os problemas básicos, essas pessoas acabam complicando e você precisa de cuidados de saúde de maior complexidade, maior custo. Então, o que a gente precisa é garantir que seja efetivo. Aumentando também o custo para o próprio município. Aumentando o custo para o próprio município. Então, o problema hoje não é construir unidades de saúde. O problema hoje é estruturar as que já existem, as unidades básicas de saúde que já existem nos municípios, porque hoje a grande maioria está com equipes incompletas, não tem agentes comunitários de saúde, tem muitos municípios que estão terceirizando, inclusive, a atenção primária, não tem garantido, por exemplo, a fixação dos profissionais nesses municípios. Então, hoje, a grande dificuldade dos municípios é, por exemplo, ter médicos que atuem, profissionais da enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos. Por que eles não permanecem nos municípios? Porque não existe uma carreira para fixar esses trabalhadores naquele município. Então, você termina um período eleitoral, um prefeito oferece um salário maior, aquele profissional que durante algum tempo se dedicou àquela comunidade, ele acaba saindo dali para ir para um outro local onde ele possa ser melhor remunerado. Então, não dá para a gente falar também em Sistema Único de Saúde sem pensar que existem trabalhadores por trás desse sistema que precisam ser vistos, cuidados e que também precisam de uma carreira que permita que eles possam permanecer nos municípios, prestando saúde de qualidade, investindo na sua formação e na sua qualificação. No nosso roteiro aqui tinha uma pergunta, né, para buscar saber o que os próximos prefeitos devem fazer num período de 4 anos, porque, né, o SUS já está aí há 34. Então, o que se deve fazer, pensando na realidade de cada município, em 4 anos? E aí me vem uma avaliação antiga, né, de que na educação, já há alguns anos no Brasil, o problema não é recurso, não é falta de recurso. Esses 4 anos podem ser focados nesse tipo de medida, de reavaliar com o que se gasta, com o que a prefeitura gasta na execução de políticas de saúde? Eu acho que é necessário fazer essa reavaliação. A gente teve... Na questão das obras, de que obras vão ser construídas e mantidas pelo município e também nos servidores. O foco. Eu acho que é preciso ter foco. O que eu quero melhorar de fato? É impossível você garantir que em 4 anos tantas mudanças necessárias aconteçam. É óbvio que nenhum salvador da pátria vai vir e conseguir fazer isso. Mas é preciso ter foco. Hoje, a gente tem um problema grave, que é a relação dos trabalhadores com os serviços, com os municípios, a falta de permanência desses trabalhadores e de valorização e o adoecimento desses trabalhadores e a precarização dos vínculos. A gente tem acompanhado isso, por exemplo, no estado de Goiás, com a questão da troca constante, né, das organizações sociais, que são instituições que fazem o gerenciamento das unidades próprias do Estado, e o que isso tem ocasionado.
todos os dias sai na mídia uma notícia sobre saúde. Hoje, por exemplo, saiu sobre a crise do SAMU no município de Goiânia. Mais então, uma, né, sobre mais essa crise. uma, né? Então, todos os dias sai uma notícia sobre saúde. Por quê? Porque a gente não tem conseguido dar respostas que sejam efetivas para a população e que sejam efetivas para os trabalhadores, que são aqueles que fazem o cuidado, a saúde acontecer nos municípios, no estado, enfim, em todos os espaços. Uhum. Mas nessa revelação de como gastar... O SUS tem problema de financiamento, isso não tem como a gente negar, né? Com a emenda constitucional 95, lá em 2016, a gente teve aquele congelamento do teto de gastos, que agora, com o novo arcabouço fiscal, não ficou solucionado, a gente continua tendo problemas para o financiamento do SUS, eu acho que isso precisa ser repensado. O teto é de quando? Você falou rapidinho. 2016. Tá, a emenda Temer, constitucional, né? Foi na época do governo Temer, né, com a saída da presidenta Dilma e a entrada do governo Temer, aprovou-se a emenda constitucional 95, congelava por 20 anos. Quer dizer, você vai ter uma maior complexificação dos cuidados em saúde, você vai ter envelhecimento e aumento da população sem ter novos investimentos para a saúde. O limite era só a inflação, né? Isso. O que se gastou no ano anterior, mais a inflação. Isso. Agora, a gente tem o novo arcabouço fiscal, que também não vai resolver esse problema do financiamento. A gente precisa pensar, vamos continuar mantendo trabalhadores dentro desse teto, né? Eles vão entrar ainda contando para o limite de responsabilidade fiscal, ou a gente vai pensar outras soluções para garantir que a gente possa ter uma carreira dentro do Sistema Único de Saúde que fixe os profissionais, que valorize, que invista na formação desses profissionais para que eles, de fato, tenham um perfil de atendimento para o SUS, ou a gente vai continuar garantindo que a iniciativa privada e que o mercado continuem lucrando com a saúde, aí nenhum problema com os empresários, com quem lucra, mas saúde é direito social e não mercadoria, e ela tem que ser tratada como um direito social. Eu queria retomar no ponto que você destacou sobre o SAMU. E aí, não apenas aqui no nosso foco de Goiânia, mas também em outras cidades aqui do estado. O SUS, falamos aqui no decorrer do programa, os seus 34 anos. O SAMU foi uma estrutura que ela surgiu tempos depois, como uma forma de atender de uma maneira mais ágil, um socorro aos municípios que dependiam bastante do serviço do Corpo de Bombeiros, de outras estruturas, para o atendimento móvel de urgência e emergência. Hoje, aqui no estado de Goiás, essa crise em Goiânia não é uma crise isolada. A gente tem relatos aí de outros locais. O que o SAMU precisa ser aperfeiçoado para garantir esse atendimento em um momento ali de urgência e emergência? O projeto SAMU é um projeto muito bem sucedido, um projeto do governo federal, né? Acho que, se não me engano, o primeiro governo Lula, muito bem sucedido. O que aconteceu com o passar dos anos? Ele deixou de ser financiado, os municípios passam a ter a gestão, né, local do SAMU, embora o governo federal continue com o financiamento. Então, muitas vezes, essa gestão local deixa a desejar. Isso acontece, sim, em vários municípios, mas também a gente tem muitos exemplos exitosos em muitos municípios. A gente tem situações em que o próprio município conseguiu arcar, inclusive com novas ambulâncias, com a mesma identidade visual do SAMU, mas arcar com que a estrutura pudesse, de fato, continuar funcionando. Não foi o que aconteceu aqui em Goiânia. Goiânia teve, em 2023, uma auditoria do DENASUS, que é o Departamento Nacional de Auditoria do SUS, em que mostra desvios de recursos na manutenção de ambulâncias, falta de adequação à identidade visual do SAMU, enfim, uma série de questões que acabaram culminando como afastamento do atual secretário aqui do município de Goiânia e que nos deixa muito preocupados, porque hoje o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, ele faz parte da rede de urgência e emergência, ele é, como eu disse anteriormente, uma das portas de entrada para o Sistema Único de Saúde, e se ele estiver desestruturado, não são as pessoas muito ricas que vão deixar de ter atendimento, porque essas têm planos de saúde, planos privados, são as pessoas muito pobres e que carecem dessa assistência para os momentos de maior gravidade, quadros agudos, acidentes, né, domésticos, e que precisam serem transportadas para um local onde elas possam ter atendimento. Ainda voltando à questão dos recursos, você falou do teto de gastos, né? E do quanto o governo federal pode definir, né, de que maneira esses recursos vão ser melhor aplicados e o que é prioridade para os gastos em saúde. Mas não tem uma tabela do SUS para pagar determinados serviços e que ela está desatualizada? Isso ainda existe? Como é que está isso? Sim, o SUS tem uma tabela, né, em que ela paga os procedimentos. Normalmente, ela não paga um procedimento e diz, vou pagar um curativo, uma sutura. Não, ele paga um pacote. Né? Se eu vou fazer uma cirurgia de transplante renal, o SUS vai pagar aquele pacote pela cirurgia de transplante como um todo. Aí entram todos os profissionais, todo o procedimento.
Há uma reclamação, claro, do setor privado, né, que essa tabela é uma tabela desatualizada. De fato. Mas isso não tem impacto para o município? Tem impacto para o município, porque o município acaba recebendo os repasses do governo federal, daquilo que ele realiza, de acordo com esse valor da tabela SUS. E aí ele tem que pagar muito mais, Isso. Sendo que, proporcionalmente... Em tese, ele recebe aquele percentual e outros que excedam daquilo que é repassado pelo governo federal, ele precisa investir a sua parte. Então, como eu disse, o SUS tem um financiamento tripartite, né? Municípios, estados e União. Então, é claro que o governo federal não vai arcar com tudo, os municípios terão que fazer investimentos, os estados também, mas é importante que a gente entenda que o SUS, com um valor muito menor do que a iniciativa privada paga, né, nas suas tabelas, consegue realizações maiores. Então, hoje, você tem um investimento de cerca de R$ 4,00 per capita. Então, com isso, o SUS consegue fazer milhares de cirurgias, consegue fazer transplante, consegue ter uma política de sangue que seja efetiva, consegue garantir atenção primária, consegue manter atenção terciária e de alta complexidade, inclusive reabilitação. Então, o que a gente precisa fazer, como eu disse, ter foco e gastar de forma correta. Mas há uma reclamação, e aí dos municípios maiores, quando há um grau de complexidade nos municípios menores, em que o paciente de determinada localidade é enviado, é transportado para uma cidade maior, e aí o custo deveria ir sair da cidade de origem, passando para o município maior. Muitas vezes, aquele tratamento, por passar aí por uma série de atualizações no quadro clínico de uma determinada pessoa, o acompanhamento do recurso não é feito na mesma proporção. Sim. Essa é uma questão que também precisa ser vista aí pelos gestores? O que acontece é que, normalmente, se o munícipe, né, tem um problema de saúde, aquele município não pôde resolvê-lo e ele tem que enviar essa pessoa para ser tratado num polo de maior complexidade. Vamos citar o exemplo aqui, por exemplo, lá de Campos Belos, né, no interior do nosso estado, lá na região Nordeste, e precisa vir aqui para Goiânia para fazer um determinado tratamento. Em tese, quem deveria pagar a conta desse paciente, desse usuário do Sistema Único de Saúde, é o município de origem, porque ele é de lá, então seria lá que ele deveria ter acesso ao tratamento que ele necessita. Mas não, ele vem para Goiânia. Então, esse município tem que fazer uma pactuação. Olha, eu mando o meu paciente para você, você cuida dele, depois o recurso que eu deveria receber do SUS eu repasso para você. Só que isso não acontece, né? O município polo, ele termina cuidando daquele paciente, ele acaba não tendo o ressarcimento daquele cuidado. Por isso que, muitas vezes, a gente ouve os secretários falando dos grandes polos, né? A gente tem 1.600.000 habitantes, mas a gente tem 2 milhões de cartões SUS, porque as pessoas vêm para cá para serem tratadas. Mas é natural que isso aconteça num sistema que é universal como o SUS. O que precisa é que o recurso que seja destinado a quem de direito. Quem realmente prestou o cuidado precisa receber pelo cuidado prestado. O ex-prefeito Íris falou sobre isso no último mandato dele aqui, né? No começo do mandato, ele, daquele jeito dele, né, enfatizava bastante essa questão da quantidade de habitantes e tinha muito mais pacientes aqui na cidade do que habitantes em Goiânia, que tudo bem, até aí tudo bem, porque Goiânia acabou criando uma estrutura para receber e atender, inclusive na rede privada, né? Isso. Mas não tem... Era 4 milhões. Ele citava esse número, né? Mas não tinha a compensação disso. Néia, a gente, depois da pandemia, né, passou a ter mais uma palavra naquelas tantas que a gente sempre falou, principalmente na temporada de seca, né, no inverno, poluição do ar, enfim, os problemas respiratórios. A gente sempre falou de influenza, né, da gripe, chikungunya, zika, dengue, são esses problemas epidemiológicos. Eu estou falando da parte respiratória também, a gente passou a ter Covid. Sim. Como é que os municípios têm respondido a esses desafios que são constantes, né? São uma estrutura permanente que é preciso ter? A gente tem, como teve agora, né, esse caso da Covid, uma doença que virou pandemia, né, no mundo inteiro sofreu com essa doença. Diversos novos tipos de vírus, de bactérias vão surgir ao longo, né, da nossa existência. É a evolução natural das nossas espécies, né? Então, nós precisamos estar preparados para essas circunstâncias, com uma estrutura de serviços que possa garantir o atendimento a essas pessoas. A gente não estava preparado para a Covid, e isso ficou evidenciado, né, quando a gente viu
viu profissionais morrendo, pessoas que não tinham acesso às UTIs e todo mundo correndo, né, para tentar remediar aquilo que parecia ser irremediável, que era a possibilidade do acesso ao cuidado da saúde dessas pessoas. Então, a gente vai ter que conviver com novas doenças, a gente provavelmente terá novas pandemias e nós não podemos recebê-las como a gente recebeu a Covid, como a gente no passado recebeu o H1N1, completamente despreparados, né? O Sistema Único de Saúde, ele tem possibilidade de garantir suporte, de garantir avanços, mas é preciso fazer com que seja usado de forma racional os recursos que são para serem utilizados no SUS. Da forma como está hoje, com emendas impositivas, injetando dinheiro e recursos na saúde, mas sem um pensamento lógico, sem um planejamento adequado, a gente não avança enquanto sociedade no cuidado à saúde das pessoas. O critério das emendas é outro, né? Completamente horrível. outro. É horrível. E parte do enfrentamento dessas questões se dão por meio da vacinação, presente em todos os municípios. Como que os municípios hoje estão estruturados para poder atender às diferentes campanhas de vacinação, e aí principalmente em relação a crianças, né, que é um número maior de vacinas em relação à população adulta? Os municípios têm estrutura suficiente para promoverem as campanhas de vacinação de uma forma efetiva? E eu queria só adicionar qual é a parcela de responsabilidade dos municípios para essa redução gradativa dos índices de imunização, né? Poliomielite, enfim, doenças que estavam erradicadas, né? e começam a voltar. Tem também, é claro, um contexto grande aí que a gente pode abordar, mas pensando nas eleições, pensando em prefeitos, enfim, o que se pode avaliar? O Programa Nacional de Imunização, né, o PNI, ele é um programa que certamente deu certo e dá certo, né, com investimento adequado, com propaganda, mostrando a efetividade das vacinas. A gente sabe que houve um período, né, de negacionismo, de dizer que não deve vacinar, vacina dá problema e tal, mas os números mostram para a gente que vacina dá certo, é necessária e erradica doenças gravíssimas, como foi o caso da varíola, como foi o caso da poliomielite. Os municípios têm problemas, porque é da responsabilidade dos municípios a atenção primária, como eu disse anteriormente. A vacina faz parte dessas obrigações, né, de cada município. Garantir vacinação para suas crianças, para a população em geral, dentro desse programa que é estabelecido pelo governo federal. Então, hoje, a gente precisa garantir que a rede de frios possa fazer com que as vacinas cheguem nos municípios e garantir que os municípios tenham profissionais para aplicar essas vacinas. Não pode acontecer como aconteceu já em Goiânia, das pessoas procurarem as unidades para se vacinarem ou para levar seus filhos para vacinar, e a unidade está fechada, ou ela tem um técnico de enfermagem para vacinar centenas de pessoas. A gente já teve casos de denúncias chegarem ao Sindsaúde de técnicos de enfermagem em completa exaustão, porque estavam sozinhos para atender cerca de 300 pessoas por dia. E aí, eu sou enfermeira e trabalho, né, já trabalhei com vacinação há muitos anos. Você tem que conferir cartão de vacina, você tem que orientar a mãe, você tem que aplicar a dose, você tem que verificar se ela está na temperatura adequada. É um trabalho minucioso e exaustivo. E, nesse caso, começar a lidar com indignação também de quem está na fila, né? E, claro, né, a gente tem que lidar com a indignação das pessoas que não conseguem compreender que a culpa não é daquele profissional que está ali sozinho, né? Ele não tem culpa de não ter outra pessoa ou outras pessoas para poder auxiliá-lo naquele processo. Esse é um problema de gestão que precisa ser solucionado. E não vai ser solucionado se a gente estiver tratando os trabalhadores da forma como vem sendo tratados atualmente, né? Precarizando contratos, uma rotatividade enorme. Por exemplo, para você trabalhar numa sala de vacina, você precisa, no mínimo, de 6 meses para que você possa compreender todo o calendário vacinal, para que você possa saber como é que você olha um cartão de vacina, qual vacina que você aplica com outra, qual faz interação e que não pode ser aplicada junto. Você não pode simplesmente trocar as pessoas todos os dias, fazer um contrato de 1 ano e essas pessoas vão embora depois, você perde toda a qualificação que foi dada e todo o conhecimento adquirido. Né, muito obrigado, viu, pela presença aqui. Também, né, preciso dizer isso aqui, pela objetividade. A gente falou de tanta coisa aqui. A entrevista durou 20 minutos, 25 minutos aqui e a gente falou de muita coisa. Então, muito obrigado pela presença aqui, a disponibilidade. E a gente vai buscar o seu auxílio em outras oportunidades ao longo desse processo eleitoral em que a Sagres aqui quer falar de política pública. Até mais. Eu agradeço. Muito obrigada. Samuel Straioto, fica assim até semana que vem. Até, Rubens. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui nesta edição do Pode Falar. Eu lembro, você segue aí o Pode Falar no seu tocador de podcast preferido e recebe uma notificação nova
toda semana. E às sextas-feiras, às 8 da noite, estamos no ar na TV Sagres, canal 26.1, aqui na região metropolitana de Goiânia e também no nosso canal no YouTube. Um grande abraço, até semana que vem.